E agora a gente vai para um bate-papo super legal. A gente vai falar sobre os programas oferecidos pela Caixa Econômica Federal. E quem vai explicar para a gente é o Johnny Wesley, que é superintendente de rede da Caixa aqui em Rondônia. Tudo bem, Johnny? Seja bem-vindo ao Câmera Mais. Bom dia a todos os telespectadores. Thales, obrigado pelo espaço. A gente trazer aí informações que são extremamente relevantes para a população. A Caixa aí, em diversos momentos aí vem participando de diversos programas como o principal braço do governo federal. E a gente veio para falar aí um pouquinho do programa Desenrola e também um pouquinho do Minha Casa Minha Vida. Tá? Estejam todos à vontade para mandar suas perguntas aí, o que a gente conseguir responder. A gente está aqui à disposição. Exatamente. A visita do Johnny aqui é justamente para que a gente possa esclarecer um pouco mais sobre esses programas, né? O Desenrola Brasil e o Minha Casa Minha Vida. Mas acho que tem algumas dúvidas que são bem específicas, né? E que muita gente tem. Então, ó, já fica a dica já para você mandar para a gente aí no WhatsApp o 999 11 11 11 ou então pelo chat do YouTube a gente vai acompanhando também, tá bom? Johnny, seguinte, explica para a gente brevemente um resumo do que se trata o programa Desenrola Brasil e qual que é o objetivo dessa iniciativa. Então, o programa Desenrola ele foi lançado pelo governo federal, né, para que a população brasileira volte ao mercado de consumo, regularize as suas dívidas e tenha condição de voltar a consumir. A gente sabe que a pandemia levou diversos brasileiros aí a uma condição financeira um pouco ruim, não conseguir trabalhar, não conseguir vender seu produto. E o governo federal lançou esse programa, a qual as instituições têm a liberalidade de fazer a sua adesão. E a Caixa prontamente já aí fez a sua adesão, começando aí na semana passada, inclusive na última sexta-feira, nós abrimos aí as nossas agências 1 hora mais cedo para dar um atendimento todo especial para aquelas pessoas que até 31 de dezembro tinham uma dívida aí com a Caixa, que pudesse renegociar essa dívida ou quitar ela com super desconto. A Caixa já tem alguns programas de desconto de dívida leva até 90% de desconto dessa dívida a ser abatida para que a pessoa tenha condição de quitar e voltar ao mercado de consumo. Então ele vem aí um programa que vem tanto para quitação à vista quanto para quitação parcelada. Então eu não tenho condição de quitar todo o meu crédito, o meu atraso aí junto à Caixa de uma vez só, mas eu tenho a condição de parcelar numa condição bem mais adequada, que aí vai para até 120 meses, a partir de 12 meses, a renegociação dessas dívidas. Quais são os critérios para que os clientes possam, né, participar e que possam se beneficiar dessas condições que o Desenrola Brasil oferece? Para o Desenrola, ele prevê que a pessoa tenha dívida em atraso até de 31 de dezembro de 2022. Então, aquelas pessoas que em 31 de dezembro de 2022 viraram o ano lá com alguma dívida em atraso, ela vai ser apresentado condições diferenciadas. O programa ele vai ter 2 etapas. Essa primeira etapa que já está vigente, ela prevê um público mais amplo, a qual cada pessoa procura a sua instituição, no caso a Caixa Econômica lá, para regularizar a sua dívida. E aí o governo ele dá a condição para que os bancos, as instituições financeiras em gerais, consiga dar uma condição melhor para essa pessoa. Seja de juro, a gente está falando de um juro que, se a pessoa for pagar parcelado, parta de 1,18%, né, uma condição bem diferenciada. E a gente está falando de mais de 13 milhões de brasileiros nessa condição, somente na Caixa Econômica. Então a gente está falando de um público bem abrangente e que a gente está aí com todos os nossos canais para poder prover a melhor alternativa para que essa pessoa volte ao mercado de consumo. E tem uma questão bem importante também dentro desse programa. Aquelas instituições que fizeram adesão, assim como a Caixa Econômica, baixaram a restrição daquelas pessoas que tinham dívida de até R$100, ou seja, uma dívida bem baixa, que estava lá gerando uma pendência no Serasa, no SPC. Essas dívidas elas foram suspensas desses órgãos, elas não caducam, elas não somem, ela persiste lá, mas ela deixa de impactar na vida financeira dessas pessoas. E essas pessoas têm até dia 31 de dezembro para regularizar, mesmo não estando nos órgãos de cadastro restritivo. Johnny, antes da gente continuar com o nosso papo, só vou me despedir agora de Rolim de Moura e Pimenta Bueno, que seguem com a sua programação local. Beijo grande para vocês. Se quiserem continuar acompanhando o nosso Câmera Mais, vai lá no canal do YouTube da SIC TV, tá bom? Um abraço, Rolim e Pimenta, fiquem com a programação local. Johnny, o programa se aplica a quais tipos de produtos e serviços que são oferecidos pela Caixa? Perfeito. A gente aplica esses recursos aí, né, essa diferenciação para esse recebimento, melhor dizendo, para todos os produtos que a gente tem de crédito no nosso balcão. Tá? Então a gente tem efetivamente aí para aquele limite de conta,
para o cartão de crédito, para aquele empréstimo pessoal que a pessoa fez e acabou não tendo condição de pagar, mas também até tem condição diferenciada para a pessoa regularizar sua dívida habitacional. Sempre que a gente fala de caixa, né? Se lembra da habitação, da casa, então aquela pessoa que passou por alguma dificuldade, a gente tem algumas condições também diferenciadas para essas pessoas e todas as linhas de crédito que a gente tem aí disponível no nosso balcão. Legal. Para esses clientes que aderem ao programa Desenrola Brasil, existe alguma vantagem adicional para quem participa do programa? O programa, ele traz a vantagem de ter um desconto maior na sua dívida para você regularizar. Então, nesse período que começou aí no último dia 17 e vai até 31 de dezembro, ele vai ter efetivamente uma condição mais atrativa. Então, uma dívida, por exemplo, de R$5.000, ele pode quitar ela com aproximadamente R$500 se ele chegar nesses critérios, né? Cada caso é um caso, cada linha de crédito, né? E é importante procurar as nossas agências, aí temos mais de 32 agências na Caixa espalhada aí pelo estado, além de um canal que é extremamente fácil para as pessoas acessar essa linha, que é o WhatsApp. A Caixa tem efetivamente o WhatsApp oficial da Caixa lá, que a gente coloca à disposição da população, que é o 0800 104 0104. É o WhatsApp oficial da Caixa, onde você vai entrar lá, vai ter um checkzinho lá para confirmar que é oficial e você vai ter as condições diferenciadas apresentadas para cada caso. Legal, a gente já vai colocar na tela aí também esse telefone, que é importante para que a galera, inclusive, não caia em golpes, né? Isso foi uma coisa importante você ter falado do checkzinho da Caixa, porque a gente sabe que muita gente acaba usando o nome da Caixa Econômica Federal para aplicar golpes, né? Nesse quesito é bem importante, né? A gente está vendo aí no mercado diversos atores aí criando fake news, criando páginas falsas para que as pessoas acessem lá em tese quitem suas dívidas. Então, assim, até um conselho que a gente dá, não há intermediação de qualquer pessoa, de qualquer empresa para quitar essas dívidas, seja com a Caixa ou com as outras instituições. Procure a instituição, porque quando a gente fala de um programa que traz tanto benefício, a gente tem do outro lado diversas pessoas usando de má fé para prejudicar alguém. Perfeito. Falamos então da campanha Desenrola Brasil, né, do programa Desenrola Brasil, inclusive o telefone está na tela, 0800 104 0104. Pode deixar aí por mais tempo, produção, mas agora a gente vai falar sobre o Tudo em Dia Caixa, né? Esse é mais um programa que a Caixa Econômica está oferecendo, uma campanha que a Caixa Econômica tá trabalhando. E quais são os principais objetivos e os principais benefícios que ela oferece para os clientes? Vamos lá, Thales. O Tudo em Dia já era um programa que a Caixa tinha antes do governo federal lançar o Desenrola, e ele veio, na verdade, só para agregar o Desenrola, né? Ele é muito parecido, as mesmas características de condição diferenciada para que as pessoas quitem suas dívidas. Tá? Então é um programa que se funde ao Desenrola Brasil, que é um programa do governo federal, a qual a Caixa entra lá com o seu programa específico dentro dele. Então ele também traz condições, ele tem o mesmo regramento aí do que a gente está apresentando para o Desenrola, quando a gente fala de prazo, taxa de juros, né, que aí traz benefícios aí para a população colocar as suas dívidas em dia. Certo. E quais são as condições da campanha para renegociação de dívidas e como que esses clientes podem ter, né, chegar até os 90% de desconto? Ele pode procurar os nossos canais e a gente vai ofertar uma condição muito diferenciada para a quitação dessa dívida à vista, né, como a gente disse, para trazer até os 90%, ou apresentar uma condição de parcelamento, que aí ela vai de 12 a 24 meses, esse parcelamento, saindo a taxa de juros de 1,18 a 2,40. Como eu disse, tudo depende do prazo da linha de crédito que foi financiada e as condições que foram contratadas inicialmente, vai gerar aí a condição específica para cada cliente. Sobre esse programa, né? Essas dívidas, quais são os tipos de dívidas que podem participar da campanha e se isso também, fora a questão dos empréstimos, também abrange outros produtos da Caixa? Essa campanha ela é focada nas linhas de crédito gerais da Caixa. Né? Como a gente disse, a gente tem aí muitas pessoas que entram, muitas das vezes, por uma necessidade pontual, né, num limite do cheque especial, num rotativo do cartão de crédito, ou seja, pagar aquele mínimo do cartão de crédito lá, ou até o empréstimo pessoal que a pessoa passou por alguma dificuldade e não conseguiu honrar. Então, ele abarca todas essas dívidas de crédito que a gente tem dentro da Caixa, inclusive as linhas habitacionais, crédito rural e até aí as mais diversas linhas que a gente tem no nosso balcão.
A gente sabe que para se ter, né, esse tipo de situação de empréstimo, enfim, a pessoa teve algum apuro, teve alguma necessidade ali mais rápida na questão do financeiro, mas a gente sabe que tem que se ter uma responsabilidade, tem que se ter, né, um certo cuidado para que não se chegue ao ponto de ter que se negociar uma dívida, dessa dívida virar uma bola de neve, né? Tem alguma dica que você quer deixar para os nossos telespectadores, né, para que se tome esse cuidado, né, que a gente aproveita a oportunidade aí para poder fazer o povo não ter essa dívida e deixar um pouco mais ciente a nossa população de que, por mais que o empréstimo seja um meio muito fácil, muito rápido de se chegar a algo, né, de se conseguir algum bem, por exemplo, que se tem que se ter essa responsabilidade também. A gente sempre orienta, né, o cliente ter o crédito consciente, né, ele saber efetivamente para quê e se aquela necessidade que ele está sendo atendida com aquele crédito, ela vai ser, primeiro, extremamente necessária e segundo, se ela vai trazer de fato um benefício para aquela família, né? A gente sempre analisar quando vai tomar um crédito as diversas linhas que as instituições oferecem, né? Porque às vezes a gente fala, não, eu vou pegar aqui o meu cheque especial porque ele está mais fácil, né? Tá lá na minha conta, é só chegar lá e sacar. Mas aí talvez a instituição financeira conceda aí um crédito consignado, um limite de crédito pessoal, que ela tem uma taxa que chega às vezes a 20% do que aquela que a pessoa pegou. Então sempre é bom ter muita consciência efetivamente daquilo que você está utilizando o crédito. A gente sabe que na maioria absoluta dos casos é uma situação de emergência, né? Seja por uma doença, uma ausência de emprego, alguma urgência que apareceu naquele mês daquela família, mas sempre parar um pouquinho para raciocinar. Se aquela compra, aquela necessidade que eu estou atendendo, ela é extremamente urgente e se eu não tenho condição de acessar um crédito que tem uma condição melhor e que eu vou conseguir pagar, né? Porque não adianta eu atender uma necessidade hoje e jogar o problema lá para frente, porque lá na frente chega, né? Daqui a 30 dias chega, daqui a 60 dias E chega, geralmente mais caro, né? E geralmente mais caro, né? E geralmente mais caro. Então, assim, o planejamento financeiro de uma família, ele tem que ter a participação de todas as pessoas e ter essa consciência de que o crédito, ele é uma ferramenta que vai te dar um dinheiro agora, mas ela vai te cobrar um pouco mais no futuro. E aí a gente tem diversas linhas de crédito que perpassa aí pela vida da pessoa e fazer essa escolha. A gente fala muito do cartão de crédito, é hoje um dos principais dívidas que a gente tem na sociedade, e muitas das vezes é mais fácil a pessoa pegar um crédito pessoal e pagar o cartão de crédito todo lá, ao invés de pagar o mínimo, do que só pagar o mínimo porque a taxa de juros é muito maior. Então tem que efetivamente conhecer um pouquinho, ter essa noção dessa educação financeira para que a pessoa não se enrole ao longo do tempo. Muito bem, é por isso que é o Desenrola Brasil, né? Fica a dica aí pra galera, vamos desenrolar, vamos, né, cuidar em relação a essas dívidas. Falamos então do Desenrola Brasil, falamos sobre o Tudo em Dia Caixa, vamos falar agora de Minha Casa Minha Vida, que inclusive tem novidades, né, no Minha Casa Minha Vida, inclusive a Caixa, né, teve participação, né, na sanção do novo Minha Casa Minha Vida lá no Palácio do Planalto. E qual foi o papel da Caixa nessa nova fase do programa? Minha Casa Minha Vida, acho que é um programa que mexe com o sonho de diversos brasileiros, né? Acho que todos os brasileiros têm aí o sonho de ter a casa própria e ele vem como um programa de governo para auxiliar as pessoas, principalmente as de mais baixa renda, a ter acesso a esse sonho, a essa garantia, a essa estabilidade que uma casa traz na vida de uma família. A Caixa é o principal operador, a gente opera mais de 99% do programa Minha Casa Minha Vida, apesar dele ser um programa que ele pode ser aderido por qualquer instituição financeira. Mas, como a gente disse, quando se fala em financiamento habitacional em casa, sempre se lembra da Caixa. A gente tem um know-how para isso, há muito tempo trabalhando com esse mercado e a gente participa efetivamente de praticamente todo o recurso que vem aí do Minha Casa Minha Vida. Ele trouxe uma nova roupagem, né, trazendo mais condições para as pessoas terem acesso, tanto do ponto de vista de taxa de juros. A gente está falando de uma taxa de juros que parte de 4% ao ano. Inclusive a nossa região ela é beneficiada, a região norte e nordeste, ela tem um benefício especial de uma redução da taxa de juros para essas regiões. A gente tem um aumento do valor limite aí do financiamento para essas casas que enquadram no Minha Casa Minha Vida, que aqui em Porto Velho, por exemplo, era pouco mais de R$200 mil, ele foi aumentado esse limite para até 350. O governo fez toda uma análise e viu que nos últimos anos a gente teve um encarecimento, inflação, né, que acabou aí aumentando o custo de muitas coisas, então readecou esse valor máximo para o teto
E aí a gente fala, quando fala de Minha Casa Minha Vida, a gente tem faixas que as pessoas se enquadram, né? A gente fala da faixa 1, que é aquela pessoa que renda familiar tem até R$ 2.640, que ela tem uma condição extremamente diferenciada, inclusive com subsídio do governo federal de até R$ 55 mil, para que ela tenha acesso, ou seja, às vezes a pessoa sonha em ter a casa, ela tem condição de pagar o financiamento, mas ela não consegue pagar a entrada. Então o governo federal ele entra efetivamente pagando essa entrada de até R$ 55 mil para que a pessoa tenha condição de adquirir a sua casa. A gente tem a faixa 2, que vai aí de 2.640 até quem ganha de renda familiar 4.400, né? Ele diminui um pouquinho esse valor do subsídio do governo, mas também tem um benefício da taxa de juros ser também mais baixa. E a terceira faixa que vai para a renda de até R$ 8 mil de renda familiar. A gente está falando da classe média e classe média baixa que a gente tem, que é onde as pessoas têm mais dificuldade e têm mais difícil acesso à moradia digna. Você falou agora sobre a classe média baixa, né? A gente sabe que o programa sempre teve um foco muito grande nas famílias de baixa renda. Teve essa ampliação no público-alvo? Quais são os critérios também de elegibilidade para que se possa, né, uma família participar do novo Minha Casa Minha Vida? Ele teve a atualização desses valores, tanto de faixa de renda, eles eram menores, ele teve essa atualização. Claro, o salário também aumentou ao longo do tempo. E o que a gente tem de novidade, efetivamente, é no faixa 1, que é para aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, o relançamento dessa linha, né? Que a gente estava com ela suspensa, sem contratação nos últimos anos, e a gente volta com ela para contratação. Né? E a grande diferença que a gente traz também é que os empreendimentos que vão estar enquadrados nessa linha, eles terão que estar inseridos dentro da cidade. A gente viu, acho que aqui em Porto Velho a gente tem alguns casos de alguns empreendimentos de Minha Casa Minha Vida que ficaram meio apartados da cidade. Então, longe de escola, longe de linha de ônibus, longe de hospital. Então, assim, a novo regramento do Minha Casa Minha Vida, ele traz para que os empreendimentos estejam inseridos no mais perto do centro da cidade, onde a população seja ali alocada e tenha condições de ter acesso aos demais serviços públicos de forma facilitada. E com a sanção do novo programa, qual que é o papel específico da Caixa Econômica na implementação e na execução do novo Minha Casa Minha Vida? A Caixa ela é o agente financeiro, né? Aquele que cuida da parte do dinheiro. Né? Então a gente hoje entra fazendo a contratação dessas pessoas que se enquadram. O enquadramento, principalmente quando a gente fala da faixa 1, né? Que é aquele que eu acho que deve aí ter a maior interesse da população, ele é feito pelos órgãos regionais, seja o estado ou o município. Né? Eles que fazem a seleção das famílias, que se enquadram nas condições e apresentam para a Caixa Econômica. Então a gente faz o papel de agente financeiro, aquele que vai lá na hora da assinatura do contrato, que vai depois acompanhar o recebimento dessa dívida ao longo do tempo. Certo. Então tá aí, ó, pra galera que tem essas dúvidas, né, quer saber mais em relação ao Desenrola Brasil, em relação ao Minha Casa Minha Vida, né, todos os programas e todas as campanhas que a Caixa Econômica acaba lançando para poder facilitar ainda mais a vida dos brasileiros, é só procurar uma agência da Caixa e também os canais de comunicação oficiais, né, Johnny? Perfeito. Além, como eu disse, das 32 agências que a gente tem espalhado pelo estado, a gente tem o 0800 que a gente colocou aí, o 0800 104 0104, a gente presta as informações aí também através de um meio que é bem difundido, né? Acho que todo brasileiro tem o seu WhatsApp hoje. E a gente tem também aí um aplicativo específico de habitação, né? Se colocar lá na Play Store, lá na Google Store, lá você vai achar lá Caixa Habitação, você vai conseguir fazer a simulação, colocar a tua renda, a tua data de nascimento e ver como é que você se enquadra, você fazer essa análise já primordial. Além, é claro, dos nossos parceiros aí lotéricos e correspondentes bancários que temos espalhado aí pelo estado. Muito bem, a gente conversou aqui com o Johnny Wesley, superintendente de rede da Caixa aqui em Rondônia, falando um pouquinho pra gente sobre os programas e sobre a participação da Caixa Econômica Federal em vários programas do governo federal que acabam, né, facilitando e ajudando ainda mais ao nosso povo. Muito obrigado, viu, Johnny? Obrigado pelo esclarecimento aqui nesses assuntos. Obrigado pelo espaço. Acho que é sempre importante a gente estar levando aí informações que são de extrema relevância para toda a população brasileira. Obrigado mais uma vez. Espaço sempre aberto para vocês.